Hoje a gente vai conferir aqui os melhores notebooks custo-benefício para você comprar agora em 2024. E essa lista aqui, cara, tá mais completa aí do YouTube provavelmente, porque eu coloquei aqui notebook desde o mais barato até o mais caro. Vai ter notebook assim, relativamente assim, barato entre aspas, que já vai rodar alguns jogos, e também vai ter notebook para quem quer editar vídeo, trabalhar, jogar, enfim, fazer qualquer coisa aí, tá? Então vamos lá pra lista. E o primeiro notebook aqui dessa lista é o Acer Aspire 5. Esse aqui, cara, ele já é um notebook que vem com uma configuraçãozinha bacana. Ele vai ter um processador ali que é o i5 12450H. Esse processador, cara, ele tem ali 8 núcleos e 12 threads, com um clock de até 4.4 GHz. Então vai ser assim uma configuraçãozinha bacana, é um processador bom já, vai ter um clock bacana. Aí a placa de vídeo dele vai ser a placa integrada do processador. Não vai ser muito boa pra jogar jogos, assim, jogos mais leves você até vai conseguir rodar, porém jogos mais pesados aí você não vai conseguir, tá? Porque é um notebookzinho assim, que tem uma configuração ali mais pra quem vai trabalhar, por exemplo, planilhas e tudo mais. Aí. Ele vai ter 8 GB de RAM, 256 GB de SSD. A tela dele é um painel TN com 60 Hz e Full HD, tá? Resolução padrão, é uma tela TN, assim. Esse painel TN, ele é pior do que o VA e o IPS, tem cores piores, ângulo de visão também pior, porém é um notebook um pouquinho mais barato, então é compreensível que tenha essas configurações aqui, tá? E o preço dele, cara, tá por mais ou menos ali R$2.800. Agora, o segundo notebook aqui dessa lista é o Lenovo Ultrafino IdeaPad 3. Esse aqui já vai ser um notebook um pouquinho melhor ali pra quem quer jogar, porque ele vai ter ali um processador que é o Ryzen 7 5700U. Ele é um processador que tem 8 núcleos, 16 threads, com um clock de até 4.3 GHz. É um processador que tem uma boa quantidade de núcleos e threads, tem um clock bom, porém o segredo ali pra ele ser um pouquinho melhor pra jogos é devido à sua placa integrada, que é uma placa integrada ali que a AMD coloca nos processadores aqui, Ryzen, alguns processadores, né? Que a Vega é uma plaquinha integrada ali boa, cara, já tem um desempenho bom, então você vai conseguir rodar aí até, por exemplo, um GTA V em uma configuração ali equilibrada a uns 40, 50 FPS, tá? Um notebook, pô, bacana, né? Pelo menos. No geral também ele vai ter uma configuração um pouco melhor, ele já tem 12 GB de memória RAM, 512 de SSD, o painel aqui também vai ser o TN com 60 Hz Full HD padrão, e o preço dele tá por mais ou menos R$2.600, tá? Então vai ser um pouquinho melhor, porém ele não vai ser tão portátil, tá? É um notebook um pouco maior, mas não deixa de valer a pena, porque a configuração Z dele é bacana. E só lembrando de uma coisa aqui, deixa o gostei nesse vídeo aqui, comenta a garrafa de água aqui pra mim, cara, porque faz toda a diferença. Se inscreva também, né, já que você tá fazendo tudo isso aí. Agradeço demais pela garrafa de água. Terceiro notebook aqui da lista agora é o Galaxy Book 2. Esse aqui já vai ser um notebook um pouco melhor pra portabilidade, porque ele é bem fininho, ele é bem slim mesmo, é um notebook menor, então esse aqui pra portabilidade vai ser melhor, tá? Porque ele já é ali um design melhor, assim, mais pensado mesmo pra portabilidade, então ele vai ser menor no geral ali. Esse aqui vai ter um processador ali que é o i5 1235U, com 10 núcleos e 12 threads, com clock de até 4.4 GHz no boost, tem 8 GB de RAM, 256 de SSD, a tela dele vai ser LED, 60 Hz Full HD padrão, porém vai ter cores ali provavelmente melhores ali, mais vivas, e a placa de vídeo vai ser integrada do processador, então não vai ser muito bom pra jogar, porém pra trabalhar ele já vai ter um desempenho ali bacana, tá? E o preço dele ele tá por mais ou menos R$3.000. Agora o quarto notebook aqui dessa lista é o IdeaPad Gaming 3i. Nesse aqui a configuração já vai ficando ali um pouquinho melhor, agora sim o negócio vai ficar bom, tá? Mas é claro, vai ficar mais caro também. Esse aqui ele vai vir com um processador i5 11300H, que vai ter 8 núcleos e 8 threads, com um clock de até 4.4 GHz. Ele perdeu assim um pouquinho no processador, um pouquinho pior, porém você vai ver aí por quê. Ele vem com 8 GB de RAM, 256 de SSD. Esse aqui ele já vai ter uma tela VA de 60 Hz com Full HD, vai ter cores ali um pouco melhores do que o TN e ângulo de visão também no geral. E o diferencial desse notebook aqui é que ele já vem com uma placa de vídeo ali dedicada, né? E a GTX 1650 com 4 GB de VRAM. É uma plaquinha já que vai rodar alguns games, já vai ser melhor para rodar jogos no geral. Tem um desempenhozinho bacana, você vai conseguir rodar em Full HD a 60 FPS é a maioria dos jogos, com um gráfico ali médio, às vezes um jogo mais pesado você vai ter que reduzir. Porém, no geral, você vai ter um notebookzinho bacana com uma config aí para rodar uns joguinhos, tá? E o preço dele, cara, tá por mais ou menos R$3.800. Quinto notebook aqui dessa lista é o Nitro 5. Combinou aí, né? Quinto notebook Nitro 5. Olha que bacana. A configuração dele é o i5 11400H, com 6 núcleos e 12 threads, com clock de até 4.5 GHz. Então, assim, ele não vai ter tanto núcleos igual os outros, né? Mas já aumenta um pouquinho ali do último. Porém, com um clock ali um pouco melhor de 4.5 GHz. Ele vai ter 8 GB de RAM, 512 de SSD. GTX 1650 com 4 GB de VRAM é a placa de vídeo dele também. Porém, o maior diferencial aqui desse notebook é a tela, que vai melhorar bastante. Aqui a gente vai ter uma tela IPS, cara, que vai ter ali um ângulo de visão melhor, cores melhores, mais vivas. No geral, vai ser bem melhor tela IPS, com 144 Hz, cara. Então vai ser bem mais fluido aí pra jogar tudo, né? No geral, vai ficar bem melhor esse notebook aqui devido a essa tela aqui dele. Com Full
Full HD também, tá? Né? Resolução padrão. Esse aqui, cara, ele já fica com uma configuraçãozinha bacana no geral, com essa tela boa, uma placa de vídeo dedicada ali, e o preço dele vai pra R$4.100, tá? Sexto notebook aqui da lista é o Dell G15 i1200. Esse aqui, ele vai ter um processador i5 11500H, que vai ser consideravelmente melhor ali, com 12 núcleos e 16 threads, com um clock de até 4.5 GHz, processadorzinho bacana, com bastante núcleos, cara, bastante threads, com clock bom também, 8 GB de RAM, 512 de SSD, e aqui a gente já vai partir para uma placa de vídeo um pouco melhor, que é a RTX 3050, uma plaquinha de vídeo que vai rodar games ali um pouco melhor, vai ter mais FPS, você vai conseguir até aumentar um pouco a qualidade gráfica e vai ser, no geral, cara, melhor aí para trabalhar e também para jogar, tá? Ele vai ter uma tela VA de 120 Hz com Full HD, então vai ser uma tela muito boa, cores bem vivas. Pode ficar tranquilo que essa tela aqui do Dell G15 não tem Black Mirroring, eu tenho um notebook aqui da Dell com tela VA de 120 Hz e não tem Black Mirroring, tá? No geral ali vai ter uma configuração muito boa para quem vai editar vídeos ou jogar, tá? E o preço dele ali tá por mais ou menos R$4.800. Sétimo notebook aqui da lista é o IdeaPad Gaming 3. Esse aqui, cara, ele já vai ter uma configuraçãozinha bem bacana no geral ali, por um preço até que competitivo ali com os outros notebooks da faixa de preço dele, tá? No caso, ele vai ter um Ryzen 7 5800H com 8 núcleos e 16 threads, com clock de até 4.4 GHz, processadorzinho bacana, 16 GB de RAM já, 512 GB de SSD. Esse aqui ele vai vir com uma RTX 3060 de 6 GB de VRAM, uma placa de vídeo um pouco melhor no geral, processador também. A combinação desse notebook aqui tá muito boa, é um processador bacana, uma placa de vídeo bacana e uma quantidade de memória RAM também legal, né? 16 GB já de fábrica. E a tela dele não decepciona, é uma tela VA de 120 Hz com resolução Full HD. Então você vai conseguir rodar ali jogos, né, provavelmente aí mais leves a 120 FPS ou mais, e vai conseguir aproveitar aí uma fluidez boa, uma tela de qualidade. CS, por exemplo, você vai conseguir rodar aí a mais de 120 FPS, eu acredito. E o preço dele tá por mais ou menos R$6.200, tá? Lembrando que eu vou deixar aí todos os links na descrição. O oitavo notebook aqui dessa lista é o Asus VivoBook Pro 15. Esse aqui, cara, ele é o primeiro dessa lista que é um notebook bem portátil, sendo gamer, tá? Porque ele tem uma configuração muito boa e mesmo assim fizeram ali o design dele pra ser o mais slim, menor possível ali, pra você ter uma portabilidade muito boa, com uma configuração muito boa, tá? Um notebook gamer portátil aqui. Ele vai ter o i9 11900H, a gente tá falando de um processador com 8 núcleos e 16 threads, cara, com um clock de até 4.9 GHz, é um processador muito parrudo. Ele tem 16 GB de RAM já de fábrica, com 512 GB de SSD. Ele vai ter aqui uma RTX 3050 com 4 GB de VRAM. A gente teve uma perca ali de placa de vídeo, porém, no geral, a configuração tá boa, vai ser uma configuração gamer e você vai conseguir rodar vários jogos, até editar vídeos e tudo mais. A tela aqui vai dar uma melhorada, uma tela IPS 144 Hz com resolução Full HD. Então, uma tela IPS, cara, cores muito boas, ângulo de visão muito bom também e, no geral, ótima tela. O preço dele tá por mais ou menos R$6.300, tá? É um ótimo notebook, cara, gamer e portátil aí, uma das melhores opções, eu acho. Nono notebook aqui dessa lista é o Predator Helios 300. Esse notebook aqui, ele tem um i7 11800H. A gente tá falando de um processador de 8 núcleos e 16 threads com clock de até 4.6 GHz. Também é um processador bem parrudo, muito bom. Ele vai ter 16 GB de RAM com 512 GB de SSD também. Lembrando que você consegue expandir a RAM dos notebooks, tá? Colocando mais um pente ali, comprando um pente, né? Aí você só vai precisar ver se é DDR4 ou DDR5, né? E armazenamento também você consegue aumentar colocando mais SSD no notebook, tá? Pode ficar tranquilo. Esse aqui, cara, ele já vai ter uma placa de vídeo bem melhor. É uma RTX 3070 de 8 GB de VRAM, cara. Nossa, esse aqui é uma configuração muito parruda, tá? Ele vai ter uma tela IPS de 144 Hz com resolução Full HD, tela muito boa, como eu já disse, e vai ter uma fluidez também bem bacana, né? Esse aqui, cara, ele tá na faixa dos R$8.900, é um preço muito alto, porém ele tem uma configuração realmente muito boa, né? RTX 3070, i7 e tudo mais. Muito bem, comenta a garrafa de água aí pra mim, cara, faz toda a diferença aqui, de verdade, você sabe disso. Se inscreva também pra mais vídeos, deixa o gostei, como eu falei, e tudo mais. E agora vai assistir esse vídeo aqui, que é onde eu monto o PC gamer mais barato que você consegue montar hoje em dia, tá? É um PC gamer que tá barato, cara, e tá com uma configuração muito boa. Então assiste, clica nesse vídeo aqui e vai assistir, que você vai saber qual configuração é essa.